Olá, eu sou a Dulce e no nosso trabalho de geopolítica, as integrantes são eu, Dulce Maiele, Elisângela Batista e Maria Eduarda, professor responsável Romualdo Pessoa. Nosso tema nós vamos apresentar a vocês um pouquinho sobre Hertford John Mackinder, um geógrafo britânico que teve um grande renome na geografia nacional, na geografia mundial. Quem foi Mackinder? Mackinder nasceu em 15 de fevereiro de 1861, na Inglaterra, filho de pais médicos. Sua primeira formação foi em Ciências Naturais em 1883, com especialização em Zoologia. Observação importante a se fazer é que, graças a essa sua primeira faculdade, ele conseguiu se abranger mais e essa relação com a natureza trouxe uma proporção legal para os seus trabalhos na área da geografia. Logo após, em 1886, formou-se em Direito e tornou-se advogado. Depois da sua faculdade de Direito, ele também cursou uma graduação em História. Sua primeira publicação de renome foi um Manifesto para a Geografia, em 1887. Neste mesmo período, ele foi nomeado reitor de Geografia da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Em 1893, ele foi um dos fundadores da Associação Geográfica de Ensino de Geografia nas Escolas, e ele era um forte defensor da geografia física e humana juntas. Em 1895, ele também ajudou a fundar a Escola de Economia em Londres. Esse foi o ápice da sua carreira. Entre 1887 e 1893, ele estava no seu melhor momento. Como eu falei anteriormente, Mackinder tomou gosto pela natureza, e em 1902 ele liderou uma expedição que foi a primeira a escalar o Monte Kenya, sendo assim considerado o primeiro europeu a escalar. O Monte Kenya fica na Quênia, na África. Publicações importantes para a geografia. Citamos apenas 4 aqui e iremos citar as outras em aula. Em 1902, ele publicou Grã-Bretanha e os Mares Britânicos. Aqui ele já dava aula de geografia na universidade. Em 1904, a sua publicação de maior renome, que foi o Pivô Geográfico da História. Em 1919, ele apresentou à sociedade a teoria de Huntley. Em cima do pivô geográfico, ele mudou um pouco da tese do pivô geográfico para uma nova teoria, Huntley. Em 1943, O Mundo Redondo e a Conquista da Paz. Morreu em 8 de março de 1947. A área pivô, que foi em 1904, pivô geográfico da história, ele apresentou uma teoria sobre a área pivô. E quem dominasse essa área pivô, que está em verde, consequentemente tinha um acesso ao mar melhor e dominaria o restante do mundo, que seria as Américas e a África. E esse restante é chamado de crescente externo ou insular. Nessa área pivô, os países que mais se destacavam eram a Rússia, a China e a Alemanha. Ele também era um forte defensor de que se a Rússia e a Alemanha se juntassem, elas seriam imbatíveis, mas isso acabou que não aconteceu do modo como ele imaginava. Cada um tomou seu rumo e novas proporções surgiram. Por que essa área pivô era tão importante esse acesso ao mar? Porque neste período ainda não tinha os transportes aéreos, eram os marítimos. Então, para conquistar o restante do mundo, teria que ter o transporte marítimo, era a única solução. Então, se você tem esse domínio sobre o mar, consequentemente você dominará o resto. E em relação à nova teoria que ele apresentou, que foi a teoria de Huntley, as minhas colegas irão explicar um pouquinho melhor. Obrigada. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda e eu vou explicar um pouco sobre a teoria do Hortland. Alguns anos depois do Mackinder criar a teoria da área pivô, em 1919 ele reviu alguns conflitos históricos desde a antiguidade até a época moderna e criou a teoria do Hortland. O Hortland é uma área que fica na Eurásia, é um espaço migratório expansionista militar e é uma região ocupada pela Alemanha e pela Rússia. Como eu já havia dito, o Hortland fica na região da Eurásia.
A Eurásia fica dentro do crescente interno, mas tem uma parte dela que não fica dentro do crescente interno, que é essa parte aqui, que são países pequenos, ela não ocupa o crescente interno. Porque o crescente interno, ele é assim, sabe? O Hortland, ele ocupa essa parte aqui, ó, que vai do Mar Báltico até o Mar Negro, mais ou menos assim. E exclui o Mar Cáspio. O Mar Cáspio já fica na região da área pivô. O Hortland, quando traduzido, significa coração do mundo, porque é uma área rica em diversidade natural. Conta com florestas, planícies, ricos campos da Ucrânia, tem o Mar Negro, o Mar Báltico, que é uma região que é de difícil acesso pelo mar. E por conta desses recursos naturais, ela é uma região autossuficiente. Ela consegue se manter sozinha. E por conta disso, ela tem tendência à expansão. Ela tem tendência a crescer. Por isso que quando a gente fala do Hortland, e tem uma frase famosa que eu vou falar mais pra frente, que ele fala que quem domina o Hortland vai, dominar depois o crescente interno, depois do crescente interno, dominar o mundo. Nesse mapa, a gente pode ver a divisão da área do Hortland, que é esse pontilhado vermelho, e a área pivô, né, que é essa área com esse riscozinho em negrito. O Hortland está pintado aqui em cima de cinza, que é a área principal do Hortland, que, como a gente pode ver, aqui é o Mar Negro, aqui é o Mar Báltico. Os campos da Ucrânia, que eu falei, fica nessa região aqui, ó. Daí, como é a região tendência à expansão, quem dominar essa área vai poder, dominar a área pivô. A área pivô, ela conta com o Mar Cáspio. E nesse Mar Cáspio tem uma grande reserva de petróleo. E então, depois que dominar essas duas partes, o seguinte é dominar totalmente o crescente interno e depois o externo. E o externo já conta com a África, com as Américas, com a Oceania. O Mackinder acreditava que quem controlasse essas áreas teria o poder geopolítico do mundo. Ele até, quando ele estreou essa teoria do Hortland, tem uma frase muito famosa dele que é: quem domina a Europa Oriental controla o Hortland. E quem controla o Hortland controla a World Island, que é Ilha Mundo. Quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. O Mackinder acreditava bastante no poder terrestre e que as grandes nações iriam se construir a partir das forças armadas terrestres. Que, a teoria dele falava muito sobre ferrovias. E a partir disso, ia ter domínios territoriais continentais, daquela área do continente que eu te falei, dos Mar Báltico, Mar Negro. O Mackinder, naquela época, ele morava na Inglaterra. E a teoria que ele criou, ele supunha uma possível aliança entre o Império Russo e a Alemanha. E com isso, a Inglaterra pensou numa estratégia de se aproximar da Rússia, virar impérios parceiros e impedir a formação do Hortland completo. O que seria a Alemanha com a Rússia? A Alemanha, na época, ela era aliada da Austrália e da Itália. Então, se ela se aliasse à Rússia, ia ficar 4 países ocupando uma área muito rica. Então, a Inglaterra já era aliada da França, né? Então, se ela aliasse com a Rússia, iria formar a Tríplice Entente, os 3 países, a Inglaterra, a França e a Rússia. Então, como eu já havia dito no começo, ela é uma teoria muito importante para a história do século XX e também muito importante para a gente atualmente, porque é essa teoria que rege a política atual, que é de controlar territórios e, a partir disso, conseguir poder econômico e poder militar.
E essa teoria influenciou algumas pessoas importantes. Então, eu passo a bola para Elisângela, que vai explicar sobre essa parte. Boa noite. Em continuidade à fala da Dulce e da Maria Eduarda, vou explicar um pouco como as ideias do Mackinder acabam se transformando em inspiração nazista. Tudo começa em Munique, na Alemanha, quando Karl Rosefer já estudava os trabalhos de Mackinder e temia o grande Império Britânico, o qual ele sempre viu como um poder estrangulador mundial. E com medo do Império Britânico, Rosefer transforma a teoria do Heartland em uma estratégia. Teoria essa que era a teoria de Mackinder. Rosefer pensava que a Alemanha, depois da Primeira Grande Guerra, onde ela saiu humilhada, poderia formar uma grande aliança com a Rússia e com o Japão, a fim de enfraquecer o poder naval britânico. E com as ideias de Rosefer, um dos seus alunos acabou ficando muito intrigado e muito curioso com tudo que Rosefer falava e tudo que ele apresentava. Esse aluno se chamava Rudolf Herz. Ele era integrante do Partido Nacional Socialista, que em 1923 tentam tomar o poder, onde Herz acaba preso, e sempre ele era visitado por Rosefer, que oferecia aulas particulares sobre estratégias para ele e para o seu companheiro de cela Adolf Hitler. E após 10 anos do acontecido, os nazistas conseguiram chegar ao poder. E em 1939, o ministro das Relações Exteriores nazista e seu par soviético surpreendem o mundo com uma notícia de que eles tinham firmado um pacto de não agressão. Rosefer celebrou a notícia. Para ele era motivo de comemoração, pois ele pensava que se tratava de um nascimento de uma aliança, de um grande poder territorial entre Rússia e Alemanha, com o qual ele havia sonhado durante todo esse tempo. Após a notícia do pacto, a revista New Statesman publicou um artigo falando como os nazistas estavam realizando todos os seus planos geopolíticos, realizadas pelas ideias de Rosefer, que eram inspiradas nas ideias de Mackinder. Mackinder já queria alertar os grandes líderes do mundo sobre como deveriam tomar cuidado com a nova redistribuição feita após a Primeira Guerra Mundial. Então, em um encontro da esquerda para a direita, podemos observar Vittorio Orlando, da Itália, Lloyd George, da Grã-Bretanha, Georges Clemens, da França, e Woodrow Wilson, dos Estados Unidos. Verdadeiro ou não, a ideia de que Mackinder havia inspirado o pacto se estendeu pelos Estados Unidos, onde grandes revistas começaram a publicar reportagens mapeando os estudos de Mackinder, as ideias, seus conceitos e como os nazistas estavam utilizando dessas informações e como os americanos deveriam se comportar diante de tal fato. Hollywood também se interessou por essa teoria, representando através de filmes as reuniões entre Rosefer e Herz. O filme mostrava Rosefer como um gênio malvado que estava por trás dos planos de destruição nazista. A propaganda da indústria cinematográfica nos Estados Unidos naquela época estava passando para o seu público que Mackinder seria a grande inspiração e a base das estratégias de Hitler. Coisa que, quando perguntado ao Mackinder, era algo que incomodava muito. E em 1943, uma revista americana questionou a sua opinião sobre a geopolítica e sobre os rumos da Segunda Guerra Mundial. E durante essa entrevista, Mackinder falou que se a União Soviética saísse da disputa como conquistadora da Alemanha, se tornaria a grande potência terrestre do mundo. E em 1945, a Alemanha se afundou. O regime nazista se rendeu e o país foi dividido pelos aliados em duas zonas.
Após o afundamento da Alemanha em 1945, as ideias de Mackinder agora passam a prestigiar a Guerra Fria, onde o lado ocidente se vê mais uma vez inimiga dos soviéticos, e os soviéticos agora se encontram em grande expansão. Até que as ideias de Mackinder chegam a um diplomático americano chamado George Kennan, que propõe que a União Soviética não possa dominar a grande massa de terra euroasiática, que era preciso contê-los de alguma forma para evitar, assim, um maior poder. E em 1991, já a passos dessa queda, a União Soviética já havia desencadeado demandas de independência em várias repúblicas soviéticas, não havendo mais nada a fazer para evitar a desintegração do bloco socialista oriental. Terminada a Guerra Fria, as ideias de Mackinder tomaram outra matiz. A economia russa se via presa entre os sistemas soviéticos e a implantação do capitalismo na parte ocidental. O contraste foi bem agressivo, começaram a surgir novos políticos, novos pensadores, e com a libertação soviética do domínio dos outros países, países do leste da Europa começaram a se unir à OTAN com medo da futura agressão russa. Hoje em dia, embora a Rússia controle grande parte do Heartland, isso não significa que controla a ilha total do mundo, na sua totalidade. O território da Euroásia testemunhou um crescimento de uma nova potência e um novo pretendente ao controle da região, que é a China. As relações entre China e Rússia são boas, mas dadas as experiências do passado, nada garante que eles permaneçam assim no futuro. A ideia do Heartland, conhecida também como coração da Terra, define um território chave que, se for dominado por um país, esse país passa a ser a maior potência mundial, a potência mais poderosa do mundo. Então, os objetivos da guerra, da Alemanha, ter usado as ideias de Mackinder e as suas teorias, era justamente conseguir o poder através desse território.